Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o ETF, Exchange Traded Fund, ou fundo negociado em bolsa. Antes, vamos só relembrar o que é o fundo. Eu não vou falar muito sobre fundo, daqui a pouco vem uma videoaula sobre esse assunto, para você ficar fera nos fundos. Mas o fundo é uma forma que um conjunto de pessoas consegue investir juntos. Ele é criado pelo administrador. Os principais administradores aqui no Brasil são Bradesco, Mellon, Itaú, eles são os administradores do fundo. O administrador do fundo cria o regulamento, registra esse regulamento, tira um CNPJ do fundo e as pessoas começam a investir nesse fundo. Quando você investe no fundo, o administrador pega o seu dinheiro e emite uma cota. A cota é representativa de um pedaço do fundo. Se o fundo tiver 100 cotas e você tiver 10 dessas cotas, 10% de tudo que está no fundo é seu. Muitas vezes também o fundo tem o gestor. O administrador contrata alguém para fazer a gestão, ou decidir quais são os ativos que entram nesse fundo. E o regulamento do fundo estabelece no que o fundo pode investir e no que o fundo não pode investir. Tá? Então, o ETF ele é um fundo. Quando você compra cotas desse fundo, o administrador cria essas cotas. Só que ele registra o fundo na Bolsa de Valores, na B3. E as cotas desse fundo, elas podem ser negociadas exatamente como uma ação. Então você não precisa ir ao administrador e pedir para ele resgatar suas cotas e te dar o dinheiro. Tem fundos que esse processo de resgate de cotas leva até 60 dias. Tá? No ETF não. Como a cota dele está registrada na bolsa como se fosse uma ação, você pode ir na bolsa e vender as suas cotas para uma outra pessoa que quer comprar as cotas desse fundo. O ETF mais antigo e, digamos, mais popular aqui no Brasil é o BOVA11. Uma gestora americana criou esse ETF, a BlackRock, e ela replica, esse ETF ele aplica exatamente nas mesmas ações que constituem o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, né, o Ibovespa. Então esse fundo replica exatamente o Ibovespa. Você quer aplicar em todas as ações do índice, você vai e compra o BOVA11, que você está comprando exatamente todas as ações do índice. Você não quer mais, você vai na bolsa e vende esse ETF. Tá? Então você negocia ele como se fosse uma ação. Recentemente o Itaú lançou um ETF de renda fixa. Tá? O ETF de renda fixa ele aplica no Tesouro Direto, ele compra títulos do Tesouro Direto indexados ao IPCA e ele segue a carteira do IMA-B. O que é isso? É uma carteira que tem todos os tesouros IPCA. Ele tem um pouquinho de tesouro IPCA. Então, se você quer aplicar em vários títulos do Tesouro IPCA ao mesmo tempo, você pode ir na Bovespa e comprar o fundo, o ETF do Itaú, que aplica no IMA-B. Tá? Quais são as características desses ETFs? O que é bom, o que é ruim no ETF? Bom, primeiro você tem a taxa de administração. A taxa de administração é quanto o administrador cobra para gerenciar esse ETF. Ele faz a contabilidade, o lançamento das cotas, constrói a carteira, então ele tem despesas e ele cobra. Do BOVA11, do ETF de ações, a taxa de administração é 0,54%. E do ETF do Itaú, do IPCA, é 0,25%. Então esse é um custo que o ETF tem. Tá? A segunda característica importante que a gente tem que lembrar do ETF é o imposto de renda. No BOVA11, o imposto de renda é exatamente igual ao imposto de renda de uma ação. Você paga 15% sobre o lucro que você teve quando você vende o ETF. No ETF de renda fixa, existe uma vantagem tributária, porque o imposto é calculado pelo tempo médio dos papéis que tem dentro da carteira. Como esse ETF
do Itaú segue o IMAB, os títulos que estão lá, eles têm um vencimento longo. Então, o imposto de renda é 15%, é de 15%. E você só paga na hora que você vende o ETF. Tá? Então, essa é uma vantagem do ETF do Itaú. Desvantagens. Primeiro é o custo de administração. Então você perde uma parte do seu dinheiro. Se você for ver historicamente, o ETF BOVA11 ele não rende igual ao Ibovespa, porque ele tem custos. E a segunda desvantagem é que se você tem um pouco mais de dinheiro e pode aplicar direto no Tesouro Direto, você tem 10 mil, 20 mil, vai aplicar e vai montar a sua carteira, você pode montar a sua carteira dentro do Tesouro Direto sem pagar esses custos e inclusive o custo da bolsa. Tá? Sempre que você negocia uma ação e sempre que você negocia a cota de um ETF, você paga os emolumentos da bolsa e muitas vezes você paga a taxa de corretagem, que algumas corretoras estão colocando como taxa zero, mas existe muitas vezes a taxa de corretagem. Então, por que é bom? Por que as pessoas usam esse ETF? Normalmente as pessoas usam o ETF para aplicações de mais curto prazo. Por exemplo, você acha que a taxa de juros vai cair muito? Você pode ir no Tesouro Direto, comprar uma série de papéis, esperar cair e vender a série de papéis. Se você comprar o ETF do Itaú, você está comprando uma cesta que contém todos esses papéis. Então você pode, é mais fácil, é mais rápido e você pode sair desse investimento mais rápido. Você vai pagar a taxa de administração, mas como o período é pequeno, não tem problema. Normalmente, se você é um investidor de médio e longo prazo, o ETF não é interessante. Se você é um investidor de curto prazo, buscando oportunidades na tendência, os ETFs são muito bons. Então é isso, gente. É isso sobre ETF. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha. Tem dúvida? Pergunta. Obrigado, um abraço.